Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Andréia Pires. E meu nome é Bianca Rosália. E aqui é o Biro. E estamos começando mais um programa do podcast Peão 4.0. E hoje vamos de aniversário do Peão, hein? Pois é, e o nosso podcast está fazendo o seu primeiro aninho de vida e nessa edição comemorativa de aniversário a gente vai apresentar os gritantes dados sobre a realidade de precarização que se aprofundou no mundo do trabalho nesse último ano e as lutas da nossa classe contra essa situação. Para isso, a gente vai fazer uma retrospectiva com importantes debates que trouxemos neste ano ao podcast. E discutiremos a importância de uma mídia que dê voz aos trabalhadores. Bora começar o programa então? Bora! Bora! E neste programa a gente vai tratar de um tema que afetou profundamente milhares de famílias operárias na capital paulista, que foi as enchentes e a chuva que colocou a capital literalmente embaixo da água, um completo dilúvio. E dessa vez, Biro, a gente vai discutir um pouco sobre esse dia primeiro que, milhares de entregadores tomaram as ruas do Brasil. Estamos começando mais um Peão 4.0. Dessa vez a gente vai falar sobre a importantíssima greve dos trabalhadores dos Correios que está acontecendo em quase todo o país em defesa dos seus direitos e contra a privatização das empresas. Aqui no Peão 4.0 resolvemos fazer uma série especial de episódios com o tema Os Trabalhadores e as Eleições. Aqui no Peão 4.0... Se não fosse a força da nossa classe nesse ano de pandemia, e se dependesse, do que queriam os empresários e os capitalistas, a gente estaria numa situação ainda pior. As guerreiras e guerreiros da saúde foram a linha de frente no mundo inteiro, não apenas no combate à Covid-19, mas também de mobilizações e luta contra as péssimas condições em que se encontra a saúde. Sim, os trabalhadores e o povo pobre foram os que mais sofreram as consequências da pandemia pelo descaso dos governos e dos empresários com as nossas vidas. Mas desde o início a gente mostrou aqui que os trabalhadores não estavam aceitando calados as péssimas condições a que estavam expostos, Uma das primeiras categorias a se manifestar no Brasil e realizar, inclusive, paralisações, foi o telemarketing, que, é um setor enorme, um dos que mais emprega no Brasil. E lá no episódio número 8, do Peão, a gente mostrou uma série de denúncias que a gente recebeu sobre isso. Se liga aí. Boa noite, gostaria de fazer uma denúncia. Lá estamos com diversas dificuldades. Não temos ar-condicionado que funcione, janelas todas fechadas. Já tem pessoas com casos confirmados e os gerentes estão escondendo da gente. Acabaram os álcool em gels que eles estão disponibilizando. Na verdade, estamos desconfiando que não é álcool em gel, é água pura, onde eles estão dizendo que é álcool. Já estão acabando tudo, estão entregando lencinhos umedecidos com gel para limparmos os computadores todos os dias. E descobrimos hoje que está tudo vencido e o nosso gerente não toma nenhuma posição. Ele disse que apenas irá parar quem é de grupo de risco e se tiver um atestado ainda comprovando que está no grupo de risco. Se não tiver atestado comprovando que está em grupo de risco, não irá parar, que irá trabalhar da mesma maneira. Obrigada. Pois é, muito absurdo, né? As centenas de denúncias que a gente do Esquerda Diário recebeu tiveram milhares de acessos. Circularam nos call centers do Brasil inteiro. Tanto é que a Tento, a maior empresa de telemarketing do Brasil, teve que escrever uma nota e mandar para o Esquerda Diário para tentar se defender. Porque foi mostrado para muitas pessoas a situação de completo descaso com a vida dos trabalhadores. E para além do medo do vírus, nossa classe teve também que lidar com o medo da fome gerada pelo desemprego. No ano passado, foram registrados na América Latina a quantia assustadora de 42,5 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, que não sabem se terão acesso à próxima refeição. Durante a pandemia, 14 milhões de pessoas entraram nesta condição. E a gente chegou ao fim desse ano com índices de desemprego alarmantes. A taxa de ocupação é a pior desde 1992, atingindo assim o menor patamar em 28 anos.
De cada 100 brasileiros em idade de trabalhar, somente 47 estão de fato trabalhando. Pretos, pardos e mulheres são os mais prejudicados. Isso tudo por culpa dos empresários multimilionários, como os donos da empresa da Latam, que realizam demissões em massa para manter seus lucros, não se importando com as milhares de famílias que vão ser mandadas para a rua. A gente discutiu esse caso no episódio número 15, apontando diversos dados sobre a mentira que é a Latam dizer que estava sem dinheiro para manter os trabalhadores, e que a gente contou com áudios de trabalhadores do setor aéreo do Brasil e também do Chile e da França. Pois é, foi o episódio mais ouvido desse podcast e é um orgulho enorme pra gente a gente ouvir de colegas aeroviários e aeronautas que o podcast ajudou a divulgar e a fortalecer a luta desses trabalhadores, né? Dando voz à denúncia contra o que a empresa estava fazendo. E tivemos muita ajuda neste e em outros episódios da nossa economista comunista maravilhosa Daphne Helena, que desmascarou o discurso de falência da Latam. E por isso agradecemos muitíssimo. Se liga nesses trechinhos desse episódio. E a gente aqui do podcast conseguiu um depoimento do Leandro Bravo, do Chile, que é representante da Assembleia de Demitidos da Latam, e a gente vai soltar aí agora para vocês. Queria aproveitar para agradecer a tradução de Lucas Matos. Meu nome é Leandro Bravo e eu sou um trabalhador despedido de Latam Chile e sou parte da Assembleia de Despedidos da Latam. Bem, nesta ocasião, queria comentar com vocês como está a situação das demissões aqui no país em plena pandemia do coronavírus. Queria dizer que eu trabalhava na empresa como operário de rampa aqui no norte do país, em Antofagasta, região mineira. E bem, a verdade é que a situação das demissões caiu sobre nós como um balde de água fria. Isto ocorreu em 15 de maio, sem nenhum aviso. Havia muitos companheiros, companheiras que tinham assinado um contrato de redução salarial de 50% que a empresa nos havia imposto. Em março, essa redução vinha com a promessa de garantir os postos de trabalho, mas no final nada disso se confirmou. Para nós, trabalhadores, foi um golpe ser postos de um dia para o outro na rua, em plena pandemia. E bem, a verdade é que a partir disso, em Antofagasta, junto aos companheiros de turno, nos organizamos para poder conversar sobre a situação e havia várias coisas que não entravam na nossa cabeça. Não cabia na nossa cabeça, por exemplo, que Latam, em 30 de abril, havia repartido 57 milhões de dólares com seus acionistas. Não entrava em nossa cabeça que Latam estava pressionando distintos governos da região, em particular do Chile, para conseguir uma ajuda econômica. E que enquanto a Latam reparte dinheiro e pede apoio fiscal com o dinheiro de todos os chilenos, nós, os trabalhadores, nossas famílias, temos que ficar na rua. Isto não entra na nossa cabeça. E por isso começamos a nos organizar, conversar sobre o tema. Em plena quarentena, organizamos reuniões virtuais com diversos companheiros despedidos e decidimos que tínhamos de fazer algo. Sim, isso apenas reforça algo que repetimos bastante ao longo dos episódios sobre a importância de luta por uma lei que proibisse as demissões. Mas o governo Bolsonaro fez o contrário e criou medidas provisórias que ficaram conhecidas como as MPs da morte. As MPs 936 e 927, na verdade, foram uma forma de se aplicar a reforma trabalhista em locais em que ainda não haviam chego em meio à pandemia, né? E, ao mesmo tempo, proteger o lucro dos empresários, levando à redução de 68% da renda dos brasileiros. No episódio número 12, e em outros também, a gente contou bastante com a ajuda do Pedro Sodré, advogado trabalhista que defende e está sempre do lado dos trabalhadores, e nos ajudou a entender e denunciar essas MPs. Queremos inclusive agradecer demais a ele. Valeu, Pedro, tamo junto!
É, isso mesmo, tamo junto. Nesse episódio das MPs da morte, a gente também apresentou dados da revista O Valor, demonstrando que 85% das grandes empresas brasileiras conseguiriam honrar seus compromissos trabalhistas por 12 meses, só com o dinheiro que possuem guardado no banco. É, por isso que diante de qualquer empresa que use como justificativa a sua falência para aplicar MPs e retirar empregos, a gente afirma que é preciso lutar e exigir que mostrem para onde foi o dinheiro de seus lucros, né? Rompendo com o segredo comercial e exibindo as suas planilhas de contabilidade. Pois é, Bianca. E neste ano, a reforma trabalhista completa 3 anos. E seus efeitos apenas avançam. Entre novembro de 2017 e setembro deste ano, foram criadas mais de 185 mil vagas de modalidade de trabalho intermitente, o que representa 64,7% do total de vagas criadas neste período. É, Biro, e além disso, houve uma grande diminuição no número de processos trabalhistas de lá para cá, mais de 30%. Afinal, essa reforma absurda faz com que o trabalhador tenha que pagar os custos processuais seus e da empresa caso perca a causa. É um absurdo total, né? E as privatizações também correm soltas, mas ainda está longe de saciar o desejo do Bolsonaro e da sua alaia, né? Dos 64 projetos de privatização que estavam previstos no começo do ano de 2020, 47 foram adiados para o ano de 2021. E esse adiamento ocorreu também porque houve resistência e luta contra as privatizações, como discutimos aqui no episódio número 21, sobre a greve nacional dos trabalhadores dos Correios, e também no episódio número 4, sobre o levante dos petroleiros, que estão vendo a entrega de diversos recursos naturais valiosos para países imperialistas como os Estados Unidos. Agora, uma batalha muito importante que está ocorrendo é a da Companhia Energética de Brasília, que o governo de Ibanez Rocha, do DEM, quer entregar à iniciativa privada. Sim, no episódio 27 a gente chegou a debater aqui os efeitos da privatização, que não apenas rebaixa salários e retira direitos, mas também ataca até mesmo as condições de existência de toda a população, como a gente mostrou o caso revoltante do Amapá, que ficou num apagão por responsabilidade da empresa privada Isolux, com falta de água, de alimentos, além da precariedade dos hospitais que foram afetados pelo apagão em meio à pandemia, né? A gente está passando por uma crise energética, né? Causada por puro descaso com a população. Dos 16 municípios que a gente tem no estado, 13 estão com falta de energia. Os bairros daqui, principalmente os periféricos, eles estão sem energia desde então, 7 dias. E teve impactos enormes assim, esses dias sem energia, principalmente com relação à perda de alimentos. Como a gente não tinha energia, também não teve água, foi cortado o fornecimento. E sem energia, aqui no estado não tem água também. Eu, na minha casa, nos primeiros 4 dias, a gente ficou sem água nenhuma, a gente teve que pegar água da chuva, parar água na calha para tomar banho. Esses dias foram dias muito difíceis, e aí a gente perdeu muito, teve que jogar fora muitos alimentos. Tendo brigas, assim, né, filas enormes para abastecer carro, fila de gasolina, galera saindo no soco, assim, por pedaço de frango, por gelo, cara, por água. A gente mora na frente do Rio Amazonas e a gente não tinha água. O comércio está perdendo dinheiro, as famílias estão perdendo alimentos. Talvez seja isso que a mídia não esteja entendendo, a mídia nacional, né? É que as pessoas estão sem água, de fato sem água nenhuma, sem energia e sem comida, né? Porque muita comida estragou, então o abastecimento de comida está precário, sabe? As pessoas estão sem esses itens básicos, muitas pessoas estão perdendo o emprego também, né? Porque é isso que acontece, né? Se tu não vai trabalhar, não importa o que esteja acontecendo, teu patrão vai lá e te demite. Pois é. E frente a todo esse cenário de precarização e desemprego, diferente do que diz Bolsonaro e Paulo Guedes, a retomada da economia e das vagas destruídas está longe de ser garantida. Segundo o IPEA, o mercado de trabalho gerou 1,5 milhão de vagas em agosto e setembro, apenas cerca de 11% do total de vagas perdidas por conta da Covid-19. E salta aos olhos também o aumento da mão de obra temporária.
É o maior índice em 12 anos. O trabalho doméstico e o emprego no setor de serviços, com destaque para a atividade de alojamento e alimentação, foram os mais atingidos com o desemprego. Inclusive, sobre o trabalho doméstico, a gente teve aqui um episódio excelente, foi um dos melhores, na minha opinião, que foi o primeiro com a nossa companheiraça de podcast, a Andréia Pires. Isso mesmo, foi um episódio muito importante aqui do Peão 4.0, o qual eu também dei os meus depoimentos, porque nossos ouvintes sabem que o Peão 4.0 ele é feito por trabalhadores para trabalhadores, né? Vocês sabem disso. Eu já fui metalúrgica, já trabalhei em empresa de alimento, tenho experiência doméstica há muitos anos e sei muito bem do que estou falando. Então, aqui a gente entende muito, muito sim, o que é o dia a dia dos trabalhadores. Então, e nessa minha jornada, né, de fábrica, de trabalho precário durante a vida, o que foi mais importante para mim nos últimos anos? Foi estar organizada, porque quando você está organizada, você está em luta, você luta junto com todos os trabalhadores, e isso sim faz uma diferença enorme, porque fez na minha vida, viu, gente? Vocês que ouviram o nosso peão sobre a uberização e o trabalho doméstico que foi comigo, foi exatamente isso que eu coloquei. A importância de estar organizado, a importância de ter uma mídia como o Esquerda Diário, que denuncia realmente a precarização do trabalho e está do lado do trabalhador. É isso aí, Ideia. E esse episódio que você citou é o episódio 18, para quem quiser ouvir lá, em que a gente, inclusive, discutiu, né, o fenômeno da uberização do trabalho e o aumento do trabalho por aplicativo em diversos setores, como o setor doméstico. Bianca, a gente discutiu também nesse episódio essa falácia de ser empreendedor e de ser seu próprio patrão. Recebemos até um áudio de uma trabalhadora têxtil contando sua realidade e como essa precarização, que já era regra na vida dos trabalhadores, mulheres, negras e LGBTs, agora com a crise está se expandindo para toda a classe. Esse tema da economia de plataformas e da uberização foi bastante recorrente aqui no Peão também. E mais ainda, com a forte greve internacional dos entregadores de aplicativos, que aqui no Brasil rolou no dia 1º de julho, que pesquisadores já apontam como a maior greve de entregadores da história. Moro na zona leste de São Paulo. Aqui a cidade também não é feita pra gente que é ciclista, motociclista que tá na rua. Aqui em Brasília não é diferente. As taxas cada vez mais baixas. Somos explorados aí diariamente, aí, correndo risco em dobro com a pandemia. Aqui em Salvador, Bahia. Eu fui bloqueado indevidamente aí, ó. Tipo uma demissão sem causa, né? Vários colegas nossos já morreram aí em cima das duas rodas fazendo entrega. Eu vou aderir sim à paralisação no dia 1/7. Então nós convocamos aí todos os entregadores do Brasil para parar no dia 1/7. Mas a RAP tem que sentir todo mundo parar para desbloquear todos que ela bloqueou indevidamente. Acabar com essas pontuações, isso tem que acabar. Somos todos trabalhadores, temos que correr atrás de melhoria sim. Vai ser um momento muito importante para todo entregador e entregadora do Brasil. Tamo junto, valeu, boa noite. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. E essa greve teve rosto negro. 77% dos entregadores grevistas se identificaram como pretos ou pardos. Apresentamos dados como esse lá no episódio número 17, a partir de uma pesquisa que a gente realizou com entregadores em luta no break dos aplicativos em todo o país. Uma pesquisa que foi feita pelo Observatório da Precarização do Trabalho e da Reestruturação Produtiva, que a gente criou nesse ano como uma iniciativa do Esquerda Diária, e a gente chama todo mundo que se interessar a conhecer esse observatório. Bianca, mas a burguesia não só criou novos mecanismos para explorar, como é o caso da urbanização, mas também aprofundou outros que já vinham implementados anteriormente, como é a terceirização. A terceirização mostra toda a sua precariedade em meio à pandemia, com inúmeros relatos de como os terceirizados foram tratados pelos empresários como se fossem descartáveis, sendo demitidos em massa ou então sendo mantidos em condições terríveis, ainda piores que os efetivos. Exato.
Foi o que contaram pra gente as trabalhadoras terceirizadas da saúde lá no Rio de Janeiro, no episódio número 11, que foi um dos mais fortes desse ano. A gente deixa aí um trechinho para vocês verem. Bom, sou recepcionista e trabalho com mais 30 mulheres. Ocupamos lugares completamente insalubres. Então, somos o primeiro contato daquele paciente que está chegando na emergência e não temos direito à insalubridade. Os nossos medos são renovados a cada dia e construindo a certeza que vamos nos contaminar lá dentro. Além da insalubridade, não reduziram a nossa carga de trabalho, nossa carga horária nem de trabalho, pelo contrário, não temos direito a EPIs, então a máscara que usamos, ela sai do nosso bolso, não há possibilidade de usar luva nem touca, com o seguinte pretexto, né, da administração, porque aquilo foi também chocante, dizendo que ia causar um pânico nos pacientes, a recepção com luva, touca e máscara. Não temos direito ao atendimento na UPA do hospital, muito menos a testes. Já aconteceu na equipe, né, na equipe de terceirizados dessa assistência da recepção secretariada, da menina apresentar os sintomas no próprio trabalho e ela teve que sair de um hospital para ir para um outro para ser atendida e ela teve que pagar o teste dando positivo. Bom, todo dia eu me pergunto quando vai chegar a minha vez de ser contaminada. Pois é, e é por isso que nós do MRT e do podcast Peão 4.0 sempre levantamos a reivindicação da efetivação dos trabalhadores terceirizados sem necessidade de concurso público ou processo seletivo. Inclusive, essa é uma batalha histórica do grupo de mulheres Ponho Rosas e do coletivo de trabalhadoras e trabalhadores nossa classe. Em todas as lutas de terceirizados que a gente atua, levantamos essa bandeira. É verdade, Biro. Eu mesmo fiz parte do congresso da Central Sindical com Lutas, em que nós, do MRT, o Movimento Revolucionário de Trabalhadores, batalhamos para que pela primeira vez fosse aprovada essa reivindicação como um programa que a esquerda precisa defender em suas batalhas. E esse é um debate que é mais que fundamental para a gente pensar a questão negra, né? Afinal, a terceirização tem rosto negro e rosto de mulher. Nós tratamos bastante também sobre isso aqui no podcast, porque para a gente debater a questão das opressões é tema de peão, sim. Pois é, Bianca, todo sindicato e toda organização que pretende organizar a luta dos trabalhadores precisa ter como tema fundamental a questão do racismo e do machismo, que são usadas para dividir a nossa classe, nos colocando um contra os outros, e assim rebaixar salários, retirar direitos e explorar mais as trabalhadoras e os trabalhadores. Como abordamos também no episódio número 20, que discute o papel dos sindicatos segundo as ideias do revolucionário russo Leon Trotsky. Exato! Inclusive, a gente fez o episódio número 14, que foi emocionante, sobre o livro A Revolução e o Negro, e que mostramos como a luta contra o racismo precisa estar ligada a uma luta de classe. Afinal, a classe trabalhadora é a única que pode dar fim a essa opressão que alimenta o capitalismo. O Marcelo Pablito, dirigente do Quilombo Vermelho, contribuiu com um áudio lendo um trecho desse livro, em que um autor conhecido como C.L.R. James conta como o processo, em um processo de greve lá dos Estados Unidos, no início do século passado, os trabalhadores entenderam a importância de unificar as fileiras da nossa classe contra o racismo. Ouçam aí. Em Flint, durante as greves com ocupação há 2 anos, 700 brancos do Sul, embebidos desde a infância no racismo, se encontraram cercados no prédio da General Motors com um negro entre eles. Quando chegou a hora da primeira refeição, o negro, sabendo quem e o que seus companheiros eram, se postou ao fundo. Imediatamente foi proposto que não deveria haver discriminação racial entre os grevistas. 700 mãos se levantaram juntas. Diante de seu inimigo de classe, os homens reconheceram que o racismo era algo subordinado e que não se poderia permitir que atrapalhasse a sua luta. O negro foi convidado a sentar-se primeiro e depois que a vitória foi alcançada,
na triunfante marcha para fora da fábrica, foi concedido a ele o lugar de destaque. Esse é o prognóstico do futuro. Na África, nos Estados Unidos, no Caribe, em uma escala nacional e internacional, os milhões de negros erguerão suas cabeças e deixarão de estar ajoelhados, escreverão alguns dos mais massivos e brilhantes capítulos da história do socialismo revolucionário. Pois é, Bianca, e nesse episódio a gente também contou com uma entrevista da Letícia Parks, que citou um tema recorrente no nosso programa, que é o papel traidor das grandes centrais sindicais para levar as lutas à frente. Quando perguntamos para ela sobre o que ela acha desse negócio de dizerem que o negro e a classe trabalhadora brasileira é dócil, ela respondeu o seguinte: porque eu não comentei antes, mas isso também é um dos discursos da tese da democracia racial, de que o brasileiro é um povo pacífico, é um povo monótono, que isso vem da herança da personalidade do indígena. A tese da democracia racial é nojenta e a gente tem que rechaçar ela por inteiro, inclusive esse aspecto de que nós somos um povo pacífico. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque séculos de escravidão no Brasil foram marcados pela luta negra. Inclusive tem um dos outros teóricos, historiadores que a gente também coloca no livro A Revolução e o Negro, é o C.L.R. James, que ele tem uma frase muito forte, que ele fala que o único lugar onde os negros não se rebelaram foi no livro dos historiadores capitalistas. Isso, eu acho que tem que abrilhantar, arregaçar nossos ouvidos e olhos e olhar para a nossa realidade, para a nossa história de outra forma. Sempre teve luta, sempre teve rebeldia, essa é a história do brasileiro. Aqui no Peão discutimos muitos exemplos da força e rebeldia da nossa classe contra a exploração e a opressão que o sistema capitalista em que vivemos nos impõe. E sempre destacamos o papel traidor das organizações que deveriam estar ao lado dos trabalhadores para fortalecer as nossas lutas, mas se colocam ao lado dos patrões e grandes empresários em troca de privilégios. São esses os que a gente chama de burocratas, né? Que são os dirigentes das grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, por exemplo, né? Que seguem os mesmos passos das centrais sindicais golpistas e pró-patronal, como a Força Sindical e a UGT, e tantas outras máfias que querem transformar as ferramentas de luta dos trabalhadores em espaços sem força e organização coletiva. Esse debate também está lá no episódio 20. Sim, Bianca. E esses dirigentes sindicais são de partidos como o PT e o PCdoB, que apesar de terem sido também atacados pelo golpe institucional e seu regime autoritário, seguem barganhando com os inimigos dos trabalhadores. É verdade, Bírio. E mesmo com as arbitrariedades e o autoritarismo da Justiça e do STF, que junto dos partidos da burguesia, como o DEM do Maia, rasgam a Constituição para favorecer os capitalistas. O PT segue buscando todo tipo de aliança com esses setores, como a gente viu ao longo do seu governo e agora nas últimas eleições. Essas alianças, longe de assegurar a tal da governabilidade, só permitiram um enfraquecimento das lutas da nossa classe e a aprovação das reformas. Sim, a gente do Esquerda Diário do MRT se coloca em combate contra essas alianças e as frentes amplas com golpistas nessas eleições e seguimos essa luta para que a nossa classe não se alie com os nossos inimigos. E nós do MRT também estamos buscando a legalização da nossa organização enquanto partido, porque queremos ser um ponto de apoio na construção dessa independência política da nossa classe. Contamos, inclusive, com o apoio de cada um dos nossos ouvintes nessa nova batalha que iniciaremos ano que vem. Pois é, e vimos que todos esses ataques, né, Biro, estão ocorrendo livremente, muito por conta do freio que as burocracias sindicais e partidos reformistas são para a luta dos trabalhadores. Basta a gente ver no Brasil e no mundo, né, a classe trabalhadora e seus setores mais oprimidos estão se levantando, mesmo em meio às dificuldades da pandemia. Mas para que esses levantes triunfem, é fundamental a organização e a unidade de todas as fileiras da nossa classe. Mas para isso acontecer, é importante que as centrais sindicais rompam com a trégua que estão com o governo Bolsonaro. Esse governo que veio para impor ataques ainda mais profundos contra os trabalhadores. A resposta não pode ser a ausência de greves, como mostrou o DIEESE,
em julho deste ano, com um estudo que mostra que o número de greves é o menor nos últimos 10 anos. Sim, e esse dado, como apontou a Letícia no trecho que mostramos aqui, não tem nada a ver com o mito de que os trabalhadores são pacíficos. No nosso país, que temos a classe trabalhadora mais negra fora da África, a imensa precarização e a forte repressão do Estado gera revoltas, como aquela que discutimos aqui no episódio número 28, que trata sobre o absurdo caso do assassinato do Nego Beto no Rio Grande do Sul. A gente sempre aborda também nos nossos programas, né, as enormes lutas internacionais que estão ocorrendo, como é o caso da maioria da população se colocando nas ruas contra a Constituição herdeira da ditadura do Pinochet lá no Chile. Ou então, como é o caso dos trabalhadores e as comunidades indígenas enfrentando o golpismo imperialista na Bolívia. Ou então, a população derrubando presidentes, como no Peru. Além, é claro, da fúria negra que tomou conta dos Estados Unidos com muita força. Também da classe trabalhadora numa onda de greves históricas pelo país, mudando o cenário internacional e colocando em xeque o governo reacionário de Trump no coração do imperialismo, viu, gente? Foi bonito. E também na Índia tá impressionante a luta dos trabalhadores. Mais de 250 milhões participaram da greve geral por aumento salarial e fim das privatizações, além de serem contra uma lei que discrimina os muçulmanos, né? É um dos países mais povoados do mundo, com uma população trabalhadora enorme que só cresce. Então, assim, diversos especialistas já apontam como essa é a maior greve geral da história. E na França também, os trabalhadores da juventude se levantam contra a nova Lei de Segurança Nacional, que quer garantir melhores condições para os policiais reprimirem, impedindo as pessoas de gravarem e exporem a violência policial. Também aqui no Brasil, Biro, podemos transformar a revolta em luta organizada para derrubar esse regime golpista e autoritário. Por isso é que nós aqui do Peão 4.0 discutimos ao longo desse ano a importância de nos organizarmos em nossos locais de trabalho, em aliança com a juventude e os movimentos sociais para questionar nas ruas cada ataque aos nossos direitos, cada assassinato racista que a polícia impõe contra os filhos dos trabalhadores, especialmente contra a juventude negra, e impedir que os patrões se utilizem da crise que eles mesmos criaram, a gente sabe disso, para poder nos ultraexplorar e precarizar ainda mais as nossas vidas. Sim, como a gente vem dizendo ao longo de todo o ano, a gente do Esquerda Diário, do MRT e do podcast Peão 4.0 defende uma Assembleia Constituinte que seja livre e soberana, porque a gente acredita que assim a gente vai conseguir, com a força da nossa organização, unindo trabalhadores efetivos e terceirizados, empregadas domésticas, call centers, entregadores, motoristas de aplicativo, trabalhadores de fast food, enfim, unindo toda a nossa classe numa luta comum para eleger os nossos representantes e fazermos as nossas próprias leis. Bianca, e é só assim que poderemos impor a revogação de todas as reformas e de todas as leis que nos atacam, e assim decidir os rumos do país e questionar essa democracia dos ricos. Nós queremos seguir, sim, os exemplos que a nossa classe está dando internacionalmente. É isso mesmo, Biro. A nossa luta tem que ser internacional. A nossa classe está espalhada por todo o planeta como nunca antes na história. E não passa de balela isso de que seremos substituídos por robôs, como dizem aí os entusiastas da indústria 4.0. Pois é, esse daí foi um tema que a gente tratou aqui no podcast também, lá no nosso episódio piloto, inclusive, em que a gente contou com a presença do nosso camarada, o Yuri Tonello, além de 2 operários de fábrica de Campinas e da Grande São Paulo que contaram um pouco sobre essa realidade. Inclusive, um beijão aí pro Yuri, que sempre ajuda a gente nos programas também. Bianca, aliás,
O tanto de contribuições e relatos e denúncias que a gente recebeu aqui no Peão é até difícil de contabilizar, né? E a gente quer aqui agradecer cada um que contribuiu para que essa mídia fosse uma voz dos trabalhadores. Queremos agradecer às centenas de ouvintes que acompanham o Peão 4.0 e todos aqueles que contribuíram com denúncias em seus locais de trabalho, sugerindo temas e dando opiniões para melhorar o programa e trazer novos assuntos. Valeu, gente! Valeuzão, e a gente gostaria de ressaltar também que cada um que ouve esse programa e concorda com as nossas ideias e opiniões pode fazer parte também dessa iniciativa, divulgando esse programa nas redes sociais, repassando para um colega, para um familiar. Afinal, assim como o Esquerda Diário, o podcast é uma mídia militante. Fazemos cada programa para dar voz aos trabalhadores e fortalecer a nossa luta e nossa organização, ajudando a elevar a consciência da nossa classe em cada local de trabalho. Você que está nos ouvindo hoje e que nos acompanhou durante todo esse duro ano de 2020, nos ouvindo, trazendo informações e denúncias terríveis, mas também importantes, experiências e exemplos de luta da nossa classe, saiba que estamos juntos nessa batalha cotidiana contra o capitalismo e suas terríveis formas de exploração e opressão. Vamos juntos! Tamo junto e a gente quer se organizar nos locais de trabalho, a gente chama todo mundo a conhecer o Nossa Classe, que é a nossa agrupação de trabalhadores, e também agora a rede de precarizados que a gente está criando aí, construindo, inspirados lá na experiência da Argentina. Uma rede de trabalhadores, enfim, de entregadores, trabalhadores de telemarketing, trabalhadores de fast food, todos os trabalhadores que estão sofrendo com a precarização do trabalho. A gente está aí se juntando para a gente também denunciar essas situações e também se organizar em cada lugar para lutar contra isso, né? E nós gostaríamos de aproveitar de convidar você a conhecer e participar do Observatório da Precarização do Trabalho e da Reestruturação Produtiva, que tem justamente como finalidade acompanhar as distintas formas de exploração do trabalho com que a burguesia tenta intensificar a extração de mais-valia da nossa classe. Aqui vamos aos agradecimentos. Eu particularmente quero agradecer a toda a equipe, porque o Peão 4.0 ele é feito por muito mais trabalhadores, não é só o Biro e a Bianca. Quero agradecer também a Tati, que é professora precarizada do estado de São Paulo e é também a nossa roteirista. Beijo, Tati, obrigado pela grande ajuda. Grande Tati, valeuzão, viu? E a gente queria agradecer também o Lucas, que é estudante da Universidade Federal Fluminense, que também ajuda a gente a divulgar o podcast. Valeuzão aí, Lucas. E um forte agradecimento também ao Júlio, que já contribuiu várias vezes ao programa. É com certeza um dos ouvintes mais assíduos. Tá sempre mandando contribuição, denúncia, opinião. E a gente já divulgou várias vezes seu áudio aqui no programa. Júlio, que é metalúrgico de Contagem. Forte abraço, muito obrigado por tudo. E essa é a equipe que está nos bastidores do podcast Peão 4.0. A toda a equipe do Peão 4.0, é um orgulho enorme estar nesse podcast, fazendo ele para trabalhadores. Eu estou muito feliz aqui com vocês e bora para mais um ano juntos. Bora, Dé. Eu fico muito feliz também de participar dessa equipe. É uma grande honra. E tamo junto, vamos que vamos, 2021. É isso aí. Pois é, pra mim é um orgulho também enorme estar do lado dessas duas camaradas que fazem esse programa junto comigo. Também junto de todos aqueles que estão nos bastidores do podcast. E essa é uma iniciativa muito corajosa que eu espero que esteja só começando. E você que está nos ouvindo, nos ajude a passar para frente e se sentindo parte também desse projeto.
E o podcast Peão 4.0 vai ficando por aqui. Lembre-se, é um podcast feito por trabalhadores para trabalhadores. Até a próxima. E se você gosta das nossas ideias, e como a gente já falou aqui, quer participar da iniciativa, quer apoiar, não deixe de entrar no site do Esquerda Diário e contribuir com qualquer valor que você quiser para manter essas mídias que são completamente independentes, completamente autofinanciadas, sem nenhum centavo de patrão, nenhum centavo de governo, porque a gente acredita que para a gente ter independência política é preciso de independência financeira. E lógico, se você gosta das nossas ideias também, entre no Esquerda Diário, acompanhe a gente e curta e compartilhe os nossos programas, nossos artigos nas redes sociais, com os amigos, com os familiares. Vamos ficando por aqui e até a próxima.